O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. São do João Lourenço. João, boa noite. Mais uma vez, começamos esta edição com o Partido Socialista, que acusa o Governo de ser descuidado, João, na resposta às tempestades. É o que diz o secretário-geral socialista, que esteve a olhar para o relatório da Presidência da República, que avisa que a gestão do Executivo durante as tempestades foi descoordenada e pouco clara. À entrada para uma reunião do Conselho Estratégico do PS em Coimbra, o secretário-geral insiste que o trabalho do Executivo mostrou despreocupação. Vem mostrar que o Governo não teve capacidade de resposta, chegou tarde, a resposta foi insuficiente, foi incompetente e mostra aquilo que eu considero ser, por um lado, uma insensibilidade, uma incompetência que caracterizam um Governo desmazelado. Verdadeiramente é isso que o Governo, que este relatório diz. Temos um Governo que é desmazelado na preparação, no planeamento, na resposta e na avaliação dos efeitos destas tempestades. As críticas do secretário-geral do PS em Coimbra. E ainda sobre as tempestades, o secretário-geral do Partido Comunista acusa o Executivo de propaganda e encenação. Em declarações aos jornalistas, à margem da 12ª Assembleia da Organização Regional de Aveiro, do PCP, Paulo Raimundo afirma que o país tem experiência acumulada de má gestão neste tipo de situações. Reitera que os apoios não chegaram com rapidez que era necessária. Tivemos depois um governo a dizer que ia ser tudo muito rápido. Ia ser tudo muito rápido, a recuperação é muito rápida, o dinheiro ia chegar às pessoas e a realidade é que 4 meses depois, praticamente, ainda temos pessoas sem luz. Ainda temos pessoas sem telecomunicações. Ainda temos muita gente à espera de reabilitar a sua habitação. Não é a segunda habitação, é a habitação própria. E, portanto, isto só se pode concluir que o que é que houve? Houve talvez demasiado otimismo, muita propaganda, muita encenação. E o facto é que os apoios não chegaram como deviam ter chegado, com a rapidez que deviam ter chegado ou como foram anunciados que iam chegar. As críticas de Paulo Raimundo direcionadas ao Governo acerca do trabalho que o Executivo fez no mês de janeiro e fevereiro, derivado às consequências da tempestade, Cristiano. E ainda pelas consequências das tempestades, o Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria afirmou, João Lourenço, que o relatório da Presidência Aberta deve servir como base para a aprendizagem. Jorge Vala, o presidente da CIM da região de Leiria, começa por saudar o conteúdo do documento. Diz que apresenta de forma objetiva alguns dos constrangimentos sentidos a quando da tempestade de Cristian. Por isso, afirma que é um bom ponto de partida para tirar ilações daquilo que aconteceu. Entendemos que este documento deve servir de base para uma aprendizagem. Eu relembro que nós vivemos durante vários dias sem comunicações e sem energia elétrica. E, portanto, penso que este deve ser o ponto de partida para se aprender se tirarem as ilações daquilo que aconteceu. De facto, parece-nos importante que exista uma profissionalização da resposta de urgência neste tipo de acontecimentos. São os conselhos deixados por Jorge Vala, presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria. O dirigente acrescenta que as consequências das tempestades que assolaram o país em janeiro e em fevereiro persistem e vão continuar a persistir ao longo do tempo. E também a marcar a atualidade nacional este sábado. Os cidadãos franceses, João Lourenço, suspeitos de abandonar 2 crianças em Alcácer do Sal, ficaram em prisão, preventiva. O juiz optou pela medida de coação mais gravosa, tal como pediu o Ministério Público. A mãe e o padrasto das crianças foram ouvidos novamente este sábado no Tribunal de Setúbal. Foi lá que esteve o fotojornalista do Observador, João Porfírio.
A juiz de instrução criminal considerou fortemente indiciada a mãe a prática de 2 crimes de exposição ou abandono agravado e, relativamente ao padrasto, o tribunal considerou fortemente indiciada a prática de 2 crimes de exposição ao abandono e de um crime de ofensa à integridade física qualificada. A decisão teve em conta o perigo de fuga, de perturbação do processo, de continuação da atividade criminosa, mas também o perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas. A mesma juíza teve também em consideração certamente um depoimento crucial de um dos militares da GNR que transportou este casal de Fátima para Palmela. Este GNR, que percebe muito bem francês, descreve que ouviu o casal a dizer, e cito, "temos de parecer doidinhos". Segundo fonte da GNR, ao Observador, este homem foi para a prisão de Setúbal e a mulher seguiu para o estabelecimento prisional de Tires, um dos 2 estabelecimentos prisionais para mulheres em Portugal. Hoje foi o segundo dia em que este casal foi presente à juiz de instrução criminal, tendo o primeiro dia sido marcado pela forma inusitada como os 2 arguidos chegaram a tribunal. O homem a gritar "eu amo-vos todos", fim de citação, e a mulher a cantar. Recordamos que os 2 cidadãos franceses foram detidos na quinta-feira na zona de Fátima, a cerca de 200 km de distância de onde abandonaram as crianças. Relato do fotojornalista do Observador, João Porfírio, que esteve neste sábado à porta do Tribunal de Setúbal, onde foram ouvidos os cidadãos franceses suspeitos de abandonarem 2 crianças em Alcácer do Sal. E agora, pela atualidade internacional, nesta edição das 9, para falar de Donald Trump, que João deverá falar ao telefone com os líderes de países mediadores das negociações entre Estados Unidos e Irão. E é uma chamada que pode correr ainda hoje, é uma informação que surge pela agência Reuters, que cita uma fonte árabe. O presidente dos Estados Unidos deverá falar com os líderes da Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Paquistão. Esta informação surge num dia em que o líder norte-americano diz que está cada vez mais perto de um acordo com Teherão. Em declarações à CBS News, o presidente dos Estados Unidos rejeita apresentar detalhes sobre a evolução das negociações, diz apenas que ficam melhores a cada dia que passa e acrescenta que só vai assinar um acordo se conseguir tudo o que quer. Também o secretário de Estado norte-americano disse este sábado que o entendimento com o Teherão pode ser anunciado já este fim de semana, sob declarações de Marco Rubio durante uma visita diplomática à Índia, citada pelas agências de notícias internacionais. Do lado iraniano, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que está focado na elaboração de um memorando de entendimento através dos mediadores paquistaneses. Tempo ainda nesta edição das 9 para falar de desporto, isto porque amanhã é dia de final da Taça de Portugal, no Jamor, entre Sporting e Torriense. Ora, Rui Borges, o técnico dos Leões, pede cautela quanto a eventuais festejos antecipados. Cautela antes do final da partida e de, consequentemente, a atribuição do troféu da Prova Rainha. Isto porque o Sporting vai enfrentar uma equipa que está neste momento numa divisão inferior, está concretamente no segundo patamar do futebol português, o Torriense, que treinou esta tarde no Estádio Nacional. Rui Borges deixa o alerta e acredita que do outro lado vai estar uma formação altamente motivada. É sermos sérios e não entrarmos em facilitismos. A pressão neste clube existe diariamente. Agora sim, acho que o grupo é merecedor de estar nesta final, é merecedor de lutar por o troféu e vencê-lo. Agora temos que fazer muito para o vencer. Não adianta dizermos que somos merecedores, temos que o demonstrar dentro do campo, contra uma equipa que vai dar a vida num momento histórico para o clube, num momento histórico se calhar para a grande maioria dos seus atletas, independentemente de quem seja o adversário, neste caso o Torriense, que é de um escalão inferior, é certo, mas tem demonstrado aquilo que é a sua qualidade ao longo da época. Ainda esta semana demonstrou contra uma equipa de Primeira Liga toda a sua qualidade e que sirva de alerta para aquilo que nós vamos encontrar amanhã. Já do lado do Torriense, o treinador Luís Tralhão lembra que a equipa está a meio de uma eliminatória que pode dar o regresso à primeira divisão, mas refere que o emblema de Torres Vedras vai ao Jamor para competir pelo troféu. Nós priorizamos o campeonato, mas obviamente que agora estamos aqui envolvidos na taça, não viemos aqui passear. Eu já utilizei essa expressão há cerca de um mês atrás, quando atingimos nas meias finais, quando atingimos a final. Portanto, nós vimos competir e o Mr. Rui Borges disse que jogava com os melhores e nós vamos jogar com os melhores, de certeza absoluta, isso não há dúvida nenhuma. Agora, é relativo para ele quem são os melhores ou para mim. Portanto, temos um grupo que está preparado para jogar qualquer jogo. Esta final de taça, a equipa de arbitragem também realizou uma conferência de imprensa. O juiz principal, António Nobre, afirma que a preparação é sempre a mesma para uma final que não tem
divisões. Tempo ainda. Eu caí do grupo da frente muito cedo, mas os meus companheiros acreditam muito em mim, acreditam hoje, na última semana, nos últimos 10 dias. Só preciso continuar a lutar até ao fim para dar algo para a minha equipa. Aqui escutávamos já Afonso Eulálio, que perdeu a camisola cor-de-rosa na etapa desta tarde no Giro de Itália, que agora é vestida por Jonas Vingegaard. Vamos ouvir assim António Nobre, o árbitro selecionado pelo Conselho de Arbitragem para apitar esta final entre Sporting e Torriense. O árbitro da Associação de Futebol de Leiria diz que a preparação para estas partidas sempre é algo diferente devido ao mediatismo, mas diz que dos dois lados são equipas que não têm escalões. A preparação, nós não olhamos, ao longo da época também não fazemos. É certo que há jogos com mais mediatismo do que outros, este é um deles, independentemente seja o Torriense, o Sporting, o que quer que seja, mas a preparação é muito para domingo, os verdes contra os grená. É muito assim, acho que isso ajuda aos árbitros no geral a tirar essa conotação de um clube que está a jogar. É uma equipa que veste de verde contra uma equipa de grená e a equipa de preto, azul, amarelo que estará motivada para tomar as melhores decisões para o jogo. Uma partida que tem início às 5h15 da tarde e emissão especial. Vicente Figueira arranca ao teu comando a partir das 4 da tarde. E vai ser uma mega operação com reportagem na Mata do Jamor, acompanhar os habituais churrascos, almoços e convívios de final da Taça de Portugal. E temos também reportagem de pista com Miguel Videira e relato em direto do Diogo Varela e do Alexandre Luna Pais a vir amanhã a partir das 5h15 da tarde. A emissão arranca a partir das 4. Agora sim, regressamos à Itália para falar do Giro, a volta à Itália em bicicleta. Afonso Eulálio, o português, perdeu a camisola rosa. O ciclista português da Bahrain Victorious não conseguiu aguentar o ritmo do vencedor da etapa e novo líder da competição, como referíamos, o dinamarquês da Visma, Jonas Vingegaard. O Eulálio desce assim para o segundo posto da classificação geral, fica a 2 minutos e 26 segundos. No final da tirada desta tarde, o ciclista natural da Figueira de Foz explica que a subida final foi muito difícil, mas reitera que quer dar tudo nos próximos dias para agradecer o apoio dos companheiros de equipa. Recordar que o atleta de 24 anos mantém ainda assim a liderança da classificação da juventude, ou seja, se antes vestia de cor-de-rosa, agora vai passar a vestir de branco. 12 minutos para lá das 9 da noite. Vamos ainda nesta edição, João Lourenço, atualizar a informação de âmbito local que está a marcar este sábado. E começamos em Sintra, onde a circulação do elétrico de Sintra foi retomada este sábado, após um período de suspensão temporária destinado a trabalhos de manutenção da linha. Informação avançada pela autarquia sintrense, que explica que a circulação na linha histórica ferroviária que liga a Serra ao mar, através do percurso de quase 11 km entre a Estefânia e a Praia das Maçãs, voltou este sábado a funcionar normalmente, com a possibilidade de compra de bilhetes no próprio elétrico. O município da Póvoa de Varzim promoveu este sábado uma ação de limpeza em várias praias do concelho, uma iniciativa que envolveu a colaboração das juntas de freguesia, associações locais e a comunidade em geral. O objetivo, para além da limpeza das praias, foi a sensibilização da população para a importância da preservação ambiental e da sustentabilidade. A autarquia de Oliveira das Meias vai promover uma Semana da Criança no Parque La Salette. O evento começa na próxima terça-feira e termina no dia 2 de junho. É direcionada a crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo. O objetivo é fazer atividades centradas numa abordagem lúdico-pedagógica. Em Orém, a Junta de Freguesia de Fátima, em parceria com as associações locais, promove as jornadas desportivas no dia 31 de maio, no Estádio Municipal Papa Francisco. Numa nota enviada à agência Lusa, a Junta adianta que o evento tem como objetivo dar a conhecer a comunidade a diversas modalidades desportivas existentes na freguesia. A Câmara Municipal de Almada informa que, devido à realização da Festa Popular de Vila Nova da Caparica, que acontece nos dias 4 a 7 de junho, foram aprovados condicionamentos de trânsito e ocupação da via pública. A informação é avançada pela autarquia numa nota no site oficial. A ocupação vai compreender a zona de estacionamento e a faixa de rodagem na rua Nuno Tristão, no troço compreendido entre a rua Bartolomeu Dias e a rua Diogo Cão, na Caparica.
Para terminar, digo-lhe que os Bombeiros Voluntários de Santarém vão apresentar um livro sobre os mais de 150 anos de história. A primeira atividade do programa comemorativo está agendada para o próximo dia 30 de maio, no quartel da Corporação. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários celebra 155 anos de existência e tem mantido atividade ininterrupta desde 1861 até aos dias de hoje. Mas que longa vida no final desta edição das 9, com o João Lourenço, que está de regresso às 9h30, com a informação resumida e atualizada. Para uma síntese, contamos contigo daqui a 15 minutos certinhos. Um abraço, até já. Até já.